Tem exemplo nas reivindicações. Mulungu, vou pedir aqui a sua atenção. Tem uma indicação que vamos entrar em direto da Renamo. Há uma conferência de imprensa neste momento a decorrer na sede da Renamo. Vamos acompanhar, de modo que possamos aqui analisar com propriedade. Edmundo João Panhanga, primeiro vogal do Conselho Judicial Nacional. Parece-nos que não é o Sufomad quem vai falar, não é o porta-voz quem vai falar. Temos aqui o quadro sénior do partido que a informação que nos teria chegado vão reagir em torno das últimas declarações trazidas por Mushanga, Magumice, entre outros membros que, dentre eles, alguns foram afastados do partido. Alguns foram afastados do partido e alguns até, parece-nos, foram suspensos. Temos essa imagem e vamos, neste momento, dentro de alguns segundos, acompanhar esta conferência de imprensa tão esperada do partido Renamo, que vive momentos não lá muito abonatórios, conforme estávamos aqui a analisar, sobre a situação da Renamo. É importante dizer que o Sufomad teve a sua última aparição, que também teria dito que não é de hoje este assunto de agitação no seio do partido, mesmo quando da liderança do Dhlakama, porque é que outros também saíram do partido e fundaram seus partidos, é porque sempre houve as situações do género. O Sufomad diz que foi devidamente eleito no seio do partido e não vai abrir mão do partido simplesmente porque um grupo acha que assim deve acontecer. E também resolveu satisfazer algumas exigências colocadas pelos cidadãos em causa. Parece-nos que ainda faltam alguns segundinhos para que possam avançar com esta comunicação aos seus membros, assim como aos moçambicanos que estão representados ali por cada microfone de cada órgão de comunicação. Temos sim indicação que sim, já parece que inicia esta intervenção. Caríssimos internautas, acreditamos que até os membros do outro, que discordam com o Sufomad não estão lá muito, estão atentos para acompanhar esta comunicação. O Mulungu, aí como expresso, já iniciou a conferência. Enquanto olhamos pela conferência, Mulungu poderia continuar aqui a sua explanação. Assim que iniciar a intervenção, poderemos cortar e dirigirmos-nos até este ponto. Peço que não perdeu o seu fio de raciocínio. Produção, coloque-nos a linha, por favor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela presença de todos os parceiros da comunicação social. Resistência Nacional Moçambicana, Conselho Judicial Nacional. Assunto: suspensão da qualidade de membro. Visado: Sr. Antônio Pedro Mushanga. O Conselho Judicial Nacional do Partido Renamo, órgão estatutariamente competente para o exercício da jurisdição disciplinar e aplicação de sanções aos membros do partido, nos termos do artigo 41 do Estatuto da Renamo, vem por este meio dar a conhecer a sua deliberação relativa aos acontecimentos recentes caracterizados por condutas graves, reiteradas e incompatíveis com os valores, princípios e disciplina estatutária do partido, com impactos negativos diretos na sua imagem pública e estabilidade interna. A presente deliberação é adotada estrita observância do Estatuto do Partido, particularmente dos artigos 14, referente aos deveres dos membros, e 15, no que concerne às sanções, após a avaliação ponderada, objetiva e exaustiva da conduta do visado, dos seus efeitos internos e externos e do seu impacto político, institucional e social. Importa ainda reafirmar que a adesão ao Partido Renamo é um ato livre, voluntário e consciente, fundado na aceitação expressa do seu programa, estatutos e regulamentos internos, conforme aponta o número 1 do artigo 11 dos Estatutos do Partido Renamo. Nessa medida, todo aquele que decida aderir ao Partido Renamo assume de forma plena
o dever de conformar a sua conduta às regras internas, respeitando os preceitos normativos que regem a sua organização, funcionamento e disciplina. Do mesmo modo, qualquer membro é igualmente livre de se desligar voluntariamente da organização partidária, sempre que deixe de se rever nas regras, princípios e orientações previamente estabelecidas, não sendo admissível, porém, a permanência no partido acompanhada de práticas de afronta, deslealdade ou violação reiterada da disciplina estatutária. Dos factos, elementos apurados. Ao longo do tempo e de forma reiterada, pública e consciente, o senhor Antônio Muxanga desenvolveu uma conduta caracterizada por 10 pontos. 1. Pronunciamentos públicos sistemáticos em órgãos de comunicação social nacionais, plataformas digitais e encontros formais nos quais, primeiro, ataca frontalmente a liderança legítima constituída do Partido Renam. Segundo, descredibiliza as decisões dos órgãos do Partido Renam. Terceiro, expõe matérias internas e conflitos partidários ao espaço público. 2. Desobediência deliberada às orientações políticas emanadas dos órgãos competentes do partido, mesmo após ter sido formalmente advertido em 2 ocasiões distintas, optando conscientemente pela confrontação e pela indisciplina reiterada, deslealdade política e desprezo consciente pela ordem estatutária. 3. Ofensas reiteradas, intencionais e sem pudor, dirigidas a dirigentes da Renam, com especial incidência no presidente do partido, General Ossuf Momad, legitimamente eleito nos termos do Estatuto, onde utiliza linguagens ofensivas e atentatórias à honra pessoal e institucional do Partido Renam. 4. Promoção ativa de estruturas paralelas e legítimas, designadamente o grupo de gestão da qual se aproveita da Junta Militar da Renam, incluindo o seu patrocínio político, legitimação pública e mentoria estratégica, contrariando frontalmente a ordem estatutária. 5. Instigação à divisão interna, ao ódio e vingança entre membros, criando clivagens profundas, enfraquecendo a coesão partidária e colocando em causa a autoridade dos órgãos do Partido Renam. 6. Instrumentalização de antigos combatentes desmobilizados, incentivando narrativas de confronto, tensão e violência para fins contrários aos princípios da Renam e da paz social. 7. Promoção e incentivo à destruição de material oficial de propaganda partidária contendo a imagem do presidente do partido, atentando contra o patrimônio político e simbólico do Partido Renam. 8. Invasão, ocupação indevida e uso abusivo das sedes do Partido Renam, transformando-as em dormitórios e espaços de instigação ao ódio, desviando-as da sua finalidade institucional. 10. Campanha mediática e agressiva com a agenda única de atacar, denigrir e desacreditar a Renam e sua liderança, causando danos sérios à imagem pública do Partido Renam. Enquadramento estatutário das infrações ora cometidas. Portanto, as condutas acima descritas configuram violações graves e reiteradas dos deveres estatutários previstos, primeiro, na linha C, do número 1 do artigo 14 do Estatuto do Partido Renam, violação do dever de guardar sigilo sobre as atividades internas do Partido Renam. Segundo, na linha D, do número 1 do artigo 14 do Estatuto da Renam, violação do dever de lealdade ao programa, estatutos e diretrizes do partido. Terceiro, na linha F do número 1 do artigo 14 do Estatuto do Partido Renam, violação do dever de não se associar a organismos paralelos ou dependentes de outras estruturas políticas sem autorização. Quarto, a linha H do número 1 do artigo 14 do Estatuto do Partido, violação do dever de reforçar a coesão, disciplina e unidade no seio do Partido Renam. Quinto, o número 2 do artigo 14 do Estatuto da Renam, violação da obrigação de conformação com a orientação política definida pelos órgãos do Partido Renam. Consequências da conduta para o Partido Renam. A atuação do Sr. Antônio Muxanga vem produzindo consequências profundamente negativas, entre as quais se destacam: primeiro,
enfraquecimento da autoridade institucional da RENAM. Segundo, danos reputacionais significativos junto do eleitorado, simpatizantes e parceiros institucionais. Terceiro, exposição do partido a tensões internas, conflitos e instabilidade organizativa. Quarto, risco acrescido de violência política e perturbação da ordem interna. Quinto, instrumentalização externa da imagem da RENAMO para fins contrários à sua linha política. Esta conduta ultrapassa largamente a crítica política legítima, assumindo contornos de ataque sistemático à própria existência do partido RENAMO. Da sanção a ser aplicada pelo Conselho Jurisdicional. Nos termos da linha D e E do número 1 do artigo 15 do Estatuto da RENAMO, e entendendo a gravidade da conduta reiterada e o impacto público das infrações, o Conselho Jurisdicional Nacional, reunido em sessão ordinária, deliberou 1. Suspender o senhor Antônio Pedro Muxanga da qualidade de membro do Partido RENAMO, RENAMO com efeitos imediatos até decisão em contrário. 2. Determinar as seguintes proibições durante o período da suspensão. A linha A. Proibição absoluta de representar, falar, pronunciar-se ou agir em nome do partido RENAMO. A linha B. Proibição de usar o nome, símbolos, imagem, sedes, estruturas ou patrimônio político do partido RENAMO. A linha C. Suspensão do direito de eleger e ser eleito para quaisquer órgãos do partido RENAMO. A linha D. Proibição de convocar reuniões, emitir comunicados ou mobilizar membros em nome do partido RENAMO. A linha E. Proibição de usar símbolos da perdiz em qualquer documento ou comunicação. Número 3. Determinar a comunicação desta decisão a todas as estruturas do partido, bem como às instituições do Estado, entidades públicas e privadas, para efeitos institucionais. O Conselho Jurisdicional Nacional adverte que a persistência ou reincidência na conduta, ora sancionada, constituirá fundamento bastante para a aplicação da sanção máxima de expulsão nos termos da linha F do número 1 do artigo 15 do Estatuto da RENAMO, sem prejuízo de eventual responsabilização civil e criminal atenta à natureza de alguns atos praticados. A RENAMO reafirma perante os seus membros e perante o povo moçambicano que, primeiro, a disciplina estatutária é pilar essencial da sua existência. Segundo, nenhum membro está acima dos estatutos e dos órgãos do partido. Para terminar, o partido não tolera indisciplina, violência, deslealdade nem agendas pessoais destrutivas. Muito obrigado. Espaço para algumas questões. Atenção que as questões devem estar relacionadas ao assunto em questão. Gostava de saber se essa decisão da Alemanha poderá influenciar para aumento, nesse caso, da crise no próprio partido. Eu acredito que não, porque nós, como Conselho Jurisdicional, lidamos com matéria de disciplina. Acreditamos que com essa decisão vamos restaurar a disciplina dentro da nossa organização. Como expliquei, nenhum membro está acima dos órgãos e dos estatutos do partido. Então, esta medida visa mesmo a chamar a atenção aos membros que se desviam e que agem fora daquilo que são as balizas estabelecidas dentro do Partido RENAMO. Bem, essa é matéria da Comissão Política Nacional. Para o conhecimento da comunicação social, o partido já marcou 3 grandes reuniões e eu acho que devemos esperar essas reuniões para os passos posteriores. Antônio Muxanga não pode ser vista ou encarada como uma tentativa de silenciar quem não concorda com as diretrizes de quem está no comando do partido neste momento? Bom, nós como Conselho Jurisdicional, a nossa perspectiva não pessoalizamos os assuntos. A suspensão do membro Antônio Pedro Muxanga foi feita depois de uma análise exaustiva e nós achamos que
não há espaço para que os membros sintam-se, como que eu diria, não há espaço para que os membros abandonem a casa por causa da suspensão do membro. E recordar que a suspensão não é expulsão. Sim, caberá ao outro órgão, que é o Conselho Nacional, avaliar aquilo que foi a decisão tomada pelo Conselho Institucional na qualidade de órgão de disciplina. Muito obrigado. Penso que vamos iniciar. O Antônio Mushanga não é o primeiro que aparece a colocar-se contra a liderança do partido. Recentemente tivemos o antigo deputado, o Dr. Magomis, a se apresentar também praticamente nos mesmos moldes, condenando e exigindo a retirada do presidente do partido. Primeiro, porque esta decisão só recai a Antônio Mushanga e não a Magomis e tantos outros que inclusive já invadiram a sede do partido, já bloquearam e tantas outras ações que a Renamo inclusive já apareceu e repudiou. Por que é que só recai a figura de Antônio Mushanga? Segundo, Antônio Mushanga apareceu e fez uma lista de acusações à figura do presidente do partido. Passo a citar: inoperância, perseguição a membros que não concordam com o presidente do partido, desrespeito aos estatutos ao não realizar, de acordo com os estatutos, 2 vezes anualmente o Conselho Nacional e tantas outras acusações que faz ao presidente do partido. Como é que olham para essas alegações que ele apresenta para exigir a retirada do presidente do partido e por que é que só recai essas penas à figura de Antônio Mushanga? Bem, primeiro, respondendo diretamente ao Amos, dizer que, sob o ponto de vista das decisões que nós tomamos, como expliquei, nós tentamos, criaram-se linhas de diálogo com o membro Antônio Mushanga e ele declinou-se. Nesses termos, nós como Conselho Judicional, verificando todo o processualismo, avançamos com a suspensão. Indo aos outros colegas, aproveitar e dizer que os processos estão em tramitação junto do Conselho Judicional. Agora, quanto às questões que levanta sobre as preocupações, é de conhecimento de todos que os assuntos do Partido Renamo são tratados em sede própria. E a figura, em particular, sabe muito bem, goza de um foro privilegiado para apresentar os seus problemas. Dizer que há inoperância no partido, nas televisões, não é o correto. O que nós entendemos que todos os problemas da Renamo, como uma instituição legalmente constituída, devem ser debatidos e esgotados dentro dos órgãos. Caso eu não concorde, nos termos do artigo 70 da Constituição da República, pode-se avançar para os tribunais. Mas nós entendemos que ao nível interno do Partido Renamo, o processo está a decorrer dentro da normalidade. Chegamos a esta medida porque cumprimos com todas as fases que o próprio Estatuto do Partido Renamo prevê. Muito obrigado. Muito obrigado, silêncio. Aí está, o Conselho Constitucional do Partido Renamo decidiu suspender o deputado Antônio Mushanga, este que é uma referência na Zona Sul, a nível deste partido. Eles Mlungu, fomos a esta conferência de imprensa, a palavra estava consigo, explicava quais eram as razões desta clivagem na Renamo e vimos esta decisão do partido em causa. É importante dizer que vimos Magomis e Mushanga. Na minha primeira intervenção eu teria